E qual é a diferença que a tradução dessas tábuas sumérias faz na vida dos seres humanos hoje? Sendo que a gente já está dominado por outro tipo de poder muito forte, que faz com que a gente não consiga enxergar a verdade sobre as nossas origens. Eu sou Carol Capel, a sua interessada alienígena favorita, e como eu me interesso por vários assuntos, no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre as origens da vida, os Anunnakis e os anjos caídos da Bíblia. Então, se você perdeu a primeira parte desse vídeo, ela aconteceu na segunda-feira, e eu tive que dividir em dois porque vocês perceberam que o vídeo ficou realmente muito grande. Antes de começar o vídeo, gente, é rápido, eu prometo. Hoje é quarta. Na sexta-feira agora vai ter a promoção de Black Friday do meu curso de inglês Carol Me Ensina, onde todos os anos eu ofereço 40% de desconto no curso. Essa é a única oportunidade do ano para você comprar o meu curso de inglês pagando o valor mais barato que existe no mercado. Você não vai encontrar um curso de inglês tão barato assim e tão completo quanto. Então, se você quer receber os cupons de desconto do curso, é super simples e eu tenho avisado o pessoal durante o mês inteiro. É só você passar lá no site do curso, que é carolmeensina.com, aí você já aproveita e olha qual vai ser o conteúdo do curso, e lá embaixo, assim, ó, tem um lugarzinho para você colocar teu e-mail. Coloca o teu e-mail e clica em Vem Fazer Parte, que nesses 4 dias, então na sexta agora, 26, 27 que é sábado, 28 que é domingo e segunda que é Cyber Monday, eu vou enviar por e-mail, são 100 cupons de desconto por dia. Quando você receber, clica no e-mail e compra. Sério, porque os cupons acabam em menos de 15 minutos e aí o povo fica sem, depois fica me pedindo, não tem como, tá? Além disso, nas minhas redes sociais que ficam sempre aparecendo aqui na tela, eu vou postar, posteriormente ao envio dos e-mails, cupons de desconto remanescentes. Então, você pode comprar também através das minhas redes sociais, principalmente lá no Insta, tá? Então, já começa me seguindo por lá para não... Agora sim, vamos começar o vídeo, mas antes eu tenho um disclaimer. Então, atenção! Os assuntos narrados nesse vídeo não têm o intuito de desmistificar, ridicularizar ou diminuir a sua fé, mas sim tentar enxergar a história do nosso passado sob uma nova ótica, sob um novo ponto de vista. Vale lembrar mais uma vez que esse vídeo é continuação, ou seja, a primeira parte saiu segunda. Então, se você ainda não assistiu, assista porque depois você vai perder o fio da meada. Além disso, esse vídeo aqui também é baseado na tradução das tábuas sumérias em mitologia grega em um livro chamado Empires of the Atlantic World, Britain and Spain in America, de 1492 a 1830, da editora Paperback. Tá aparecendo aí na tela para vocês, se vocês tiverem interesse em ler. Lembra que no último vídeo eu terminei assim, mas por que não abriram ali o túmulo do Gilgamesh? Por que não investigaram? Bom, eles investigaram, gente. Eles abriram, eles fizeram DNA, eles fizeram tudo. Só que eles não passaram para frente. Afinal de contas, se os seres desse planeta tiveram um contato com um ser alienígena, a ciência não ia querer saber. Os governos não iam querer saber, a igreja não ia querer saber, que o ser humano não iria querer saber da sua verdadeira origem. No último episódio, eu falei para vocês que os americanos encontraram o túmulo de Gilgamesh, do rei lá, o primeiro rei humano, o último rei alienígena dos Anunnakis. Que esse túmulo foi encontrado em 2003 lá no Iraque. Esse túmulo foi encontrado, análises foram feitas, porém essas análises não foram divulgadas para o público geral. E o motivo, gente, é óbvio, é porque a igreja ainda oferece muito poder. Então, mesmo sem perceber, a gente ainda sofre uma dominação por parte da igreja e, principalmente, igrejas e governos trabalham juntos. Se toda essa história é realmente verdade, o que eu 100% acredito que seja verdade, porque eu vi as traduções das tábuas, tudo, assisti muitos documentários para fazer esse vídeo aqui, eu realmente acredito que seja verdade. Se tudo isso é verdade, por que uma raça de seres alienígenas estaria interessado em governar o planeta Terra? Porque, afinal de contas, foi para isso que eles vieram para cá, certo? Porque seres tão avançados teriam um interesse em interferir na raça humana, que até então Homo erectus não tinha nada de avançado, gente. A gente era, assim, o cocô do cavalo bandido. Além disso, eles ensinaram ao ser humano pré-histórico matemática, agricultura e tantas outras ciências que a gente não fazia nem ideia. Sabe os contratos de trabalho? O dinheiro que a gente utiliza hoje, a maneira como a gente precifica as coisas, mecanismos de comunicação, tudo isso foi ensinado pelos Anunnakis. Então, assim, eles ensinaram tudo isso
depois sumiram. Que tipo de ET faria isso? Que tipo de criatura faria isso? Talvez, gente, a resposta para essas perguntas esteja na colonização. Que colonização, Carol? Na própria colonização, no ato de colonizar. E eu explico. E para tal eu vou utilizar a colonização portuguesa no Brasil, tá? O que aconteceu com os portugueses? Eles saíram lá e eles estavam indo para onde? Para as Índias. Barquinho. De repente eles chegaram numa terra que era nova, terra vista. Chegaram lá, tinha os índios, certo? A gente sabe muito bem a história. O que acontece quando o colonizador chega numa terra nova? Ele obriga os habitantes daquela terra a se comportarem como ele. Então o colonizador chega, ele mostra a sua superioridade e aí ele fala, bom, você vai ter agora que se comportar como eu, você vai ter que se vestir como eu, a tua religião não vai mais ser essa aí. Que coisa de pagelança! Vem aqui e vem acreditar no Deus cristão. Depois que o colonizador faz tudo isso, que ele impõe o seu modelo de vida, que ele começa a construir casas no local e tal, o que o colonizador faz? Ele vai embora para casa. No caso do Brasil, a família real portuguesa não queria viver lá. Eles foram uma época fugindo lá de Napoleão, né? Mas eles não queriam morar lá. Eles foram embora e deixaram apenas um representante no Brasil, ou seja, a própria colonização, ela já explica o motivo pelo qual esses seres vieram de outro planeta, pousaram aqui, arrumaram e falaram, tá bom, agora deu, vamos embora. O que acontece também com a terra que foi colonizada? Depois de um tempo, ela tende a pedir independência. É o que aconteceu com o Brasil, é o que aconteceu com os Estados Unidos e é o que acontece com todos os outros países que são colônias. Eles pedem a independência em determinada época, se livra do colonizador, o colonizador volta para sua terra. Por quê? Porque a terra colonizada quer independência. Então isso é natural. Então seria possível que seres vindos de outros planetas agissem como colonizadores? Eles viessem, colocassem ali todas as suas regras, todo o seu estilo de vida e depois forem embora? A resposta é sim, e é um sim com muita certeza. Não por mim, por mim também, que eu li ali e eu concordo, mas pelos pesquisadores. Inclusive, nós humanos iremos fazer exatamente a mesma coisa no futuro, né? Nós vamos para Marte, nós vamos colonizar lá, isso é, né? Se não tiver ninguém lá, a gente vai deixar uns representantes. Mas se chegar lá e tiver, a gente vai impor o nosso modo de vida se a gente for dominante, tá? E depois a gente pode ser que vá embora, pode ser que volte para a Terra. Só que num futuro ainda mais distante, a ideia é a gente sair colonizando todos os planetas. E principalmente planetas que tenham uma similaridade com a Terra, tá? Por quê? Porque está no nosso DNA colonizar. Tá? Está no nosso DNA aumentar espaço. Ai, bati a mão. Então é exatamente aqui nesse momento que a gente para um pouco do foco na história e vem um pouco pro cinema. Que eu vou indicar pra vocês aquele filme Dune. É um filme chatinho, gente. Eu tava super esperando uma super aparição da Zendaya. Ela só aparecia assim e assim, não falava nada e tal. O filme é meio chato, eu não gostei muito, embora todo mundo tenha falado muito bem do filme. Porém, o filme, sem spoilers, ele mostra um pouco como funciona essa questão do humano colonizando, tá? Então, se você não entendeu a explicação que eu dei, de repente você assistindo Dune, você pode ser que você entenda como funciona. Uma maneira também da gente perceber ali dentro do filme Dune, como que o colonizador, ou seja, quem tem mais poder, coloca e exerce poder em cima do colonizado. Então, se você olhar para aquela situação, você vai entender tudo isso que eu tô falando. E esses seres, o que eles estavam em busca? Porque assim, um colonizador, ele nunca sai de sua casa sem uma coisa em mente. Tipo assim, eu vou lá ali, depois eu volto. Não, ele já vai procurando alguma coisa. No caso dos Anunnakis, o que eles tinham em mente era procura, busca e extração de minerais da Terra. E existem fortes evidências disso que eu tô falando na África, porque existem diversas minas imensas, gente, coisa imensa, assim, que elas são do passado, ou seja, minas pré-históricas na África. Mas além de tudo isso, é óbvio que esses colonizadores vindos do espaço, eles podem ter um outro propósito, um propósito mais sombrio. Teria ter a ver com o humano em si, sabe assim, com o tipo de civilização que nós somos. Algumas pessoas, alguns pesquisadores, historiadores, eles acreditam que os Anunnakis estavam apenas interessados nos recursos minerais do planeta. Outros acreditam que eles estavam interessados no desenvolvimento da nossa civilização. Então eles estavam procurando um planeta para poder colocar ali, impor a maneira, o modo de vida deles. Existem muitos pontos a considerar que levam a gente a crer que os Anunnakis não estavam interessados apenas em minerais,
mas sim eles estavam interessados em desenvolver o humano, no desenvolvimento da civilização humana. Existe uma história grega babilônica de Oannes, e essa história diz exatamente sobre isso. Essa história fala que esses seres vindos do espaço, eles ajudaram a educar o Homo sapiens. Não educou muito, né? Assim, imagina, gente, como a gente era. Se eles vieram a educar e a gente é isso... Na mitologia Zulu, por exemplo, fala-se também de ancestrais que vieram dos céus para educar o povo. Ou seja, existe a mesma história, porém em várias mitologias diferentes. Então esses seres, eles vieram para cá para ampliar nossas consciências, podemos dizer assim? Sim. E é claro, gente, que eu não posso deixar de mencionar que existem agendas que são propositais criadas para limitar essa ampliação da consciência. Existem culturas e a própria maneira com a qual o nosso mundo é estruturado, ele é estruturado para fazer justamente com que a gente não consiga desenvolver pensamentos sobre a consciência, com que a gente não consiga expandir a nossa consciência, pensar fora da caixa, sabe? O mundo faz de propósito. Nos próprios textos sumérios é muito claro que Enki, que era o filho do rei, é como se ele fosse, sei lá, Dom Pedro, ele tinha uma agenda muito específica de coisas malignas que ele queria fazer com os seres que estavam aqui na Terra. E esses seres malignos, gente, eles são exatamente o motivo pelo qual foram criados os mitos. E principalmente explicar a existência de seres com formatos que para nós são considerados aberrações. Por exemplo, na mitologia grega, a gente tem vários deuses que têm formatos que para os humanos não poderia existir. Sabe assim? Na mitologia romana e em todas as mitologias nós temos deuses, criaturas. A gente fala, nossa, isso aí não é verdade. Será que não é verdade mesmo? Esses mitos, eles começaram a aparecer depois que a Terra começou a se reabilitar do grande dilúvio. Antes, a gente pensava que o dilúvio era apenas uma alegoria, tipo assim, uma história contada, né, para poder justificar alguma coisa, fazer com que as pessoas aprendessem algo, só que não, gente, o grande dilúvio realmente existiu. Nas tábuas sumérias fica bem claro que Enki foi o responsável pela Terra, e ele tinha um projeto, ele chamava de Projeto Terra. Quando ele tinha esse projeto em mãos, ele queria restaurar esse planeta com humanos melhorados para uma melhor consciência. Só que houve um conflito entre Enki e Enlil. Enlil era o rei e Enki era o enviado para a Terra, o filho dele. Enlil, o rei, não queria que Enki fizesse tudo isso. Então Enki quebrou as regras para que ele pudesse melhorar a Terra. Inclusive, gente, na história do Brasil, a gente tem exatamente uma repetição de padrão, né? Porque, se eu não me engano, assim, eu não estudei muito bem história, mas se eu não me engano, o Dom Pedro fez exatamente a mesma coisa, né? Ele foi contra as decisões de Portugal para poder proclamar ali a independência. Foi, se eu não estou enganada, é exatamente a mesma coisa. Então, o Enlil, ele queria destruir o planeta Terra, mas o Enki não queria que o planeta Terra fosse destruído. Aí o Enlil mandou uma série de desastres que culminou com ali sendo o grande dilúvio. Só que o Enki, ele deu instruções muito precisas para que um humano construísse uma arca, uma espécie de um barco, onde pudessem colocar todos os animais e as pessoas para que eles sobrevivessem a esse desastre que Enlil tinha mandado. Bom, essa história vocês conhecem, porém, né, de uma maneira completamente diferente que eu contei aqui. Porém, vocês percebem, gente, que a mesma história contada pela Bíblia também é contada pelo povo sumério? Será que isso é coincidência? Ou será que isso realmente aconteceu? Avançando então um pouquinho para os dias de hoje, muitas pessoas estão sendo contactadas por seres de outros planetas. Essas experiências de hoje em dia que as pessoas têm, será que elas têm alguma relação, alguma ligação com os Anunnakis, aqueles alienígenas do passado? Ou será que seriam alienígenas completamente diferentes, coisas completamente diferentes? E qual é a diferença que a tradução dessas tábuas sumérias faz na vida dos seres humanos hoje? Sendo que a gente já está dominado por outro tipo de poder muito forte, que faz com que a gente não consiga enxergar a verdade sobre as nossas origens. A gente já está muito acostumado com esse modelo que nos foi apresentado, né? O modelo foi apresentado, foi jogado, ele foi enfiado assim, goela abaixo na gente, e a gente já está acostumado. Então, se eu e você, nós somos metade primatas evoluídos, metade Anunnakis, o que a gente é?
Os Anunnakis continuam aqui no planeta Terra, exercendo uma certa influência? Ou será que agora os seres humanos podem tomar decisões por si próprios? Essa é a explicação exata que falta para que a gente entenda o motivo pelo qual nós somos tão diferentes de todos os outros animais aqui do planeta Terra. Isso, meus queridos, nem Darwin conseguiu explicar, nem a própria Bíblia. E por que é tão importante, gente, pra gente saber desse passado? Por que a gente precisa saber desse passado? Porque todos os seres do passado que deixaram alguma coisa por escrito para nós, eles falavam sobre alcançar um estado de consciência que fosse elevado. E na minha visão, gente, esse legado é importantíssimo, porque eles deixaram um legado pra gente, tipo, falando que a gente tinha uma habilidade extrasensorial, extrafísica, extra tudo, e de repente isso foi tirado da gente. É como se a gente tivesse um presente, sei lá, ganhou um presente de Natal, você ganhou uma coisa que você amava, a pessoa falou, não, daqui, vou pegar de volta. Que merda é essa? A nossa mitologia, a da Terra mesmo, fala que esse campo de percepção nos seres humanos é limitado. Mas será que essa limitação não seria proposital? E eu acredito que é proposital, sim. Toda essa narrativa dos Anunnakis fala sobre um trabalho que nós temos que fazer para os nossos superiores e que nós fomos criados para fazer esse trabalho. Se a história dos Anunnakis representa a nossa verdadeira origem, a verdadeira origem da espécie humana, o que isso realmente significa para o nosso potencial como seres humanos? Será que nós realmente precisaríamos estar atrelados a esse sistema que eles criaram? Por exemplo, sistema de banco, sistema de financiamento, sistema de documentação, sistema de saúde, contrato de trabalho, dívida, todas essas coisas, gente, que são responsáveis pela nossa infelicidade. Será que existe outra maneira? Essa é a pergunta. Será que existe uma maneira para a gente aumentar a nossa consciência a um ponto que tudo isso não seria mais necessário? Ou será que essa capacidade de percepção foi tirada da gente para que a gente não percebesse que esse sistema é proposital? E é aí, gente, que eu termino esse vídeo fazendo um convite para vocês. Alguma vez na sua vida você já tentou olhar para esse mundo de uma maneira diferente? Tipo, olhar para tudo isso que eu falei, olhando de fora para dentro e percebendo que todo esse sistema é inútil? E eu digo mais, a gente nasce aqui sem nada. Nada, gente, mas nada, nem cabelo às vezes. E a gente vai embora daqui sem nada. Então será que todo esse sistema que a gente vive a vida inteira em busca de acumulação de patrimônio e coisas, em troca de um papel, que é o dinheiro, e em troca de sofrimento, porque trabalho tem origem da palavra tripalium, que era um instrumento de tortura. Ou seja, será que tudo isso que a gente faz não está atrelado com um sistema que quer velar os nossos olhos, literalmente fechar todos os nossos olhos até o terceiro, se é que a gente tem, para que a gente enxergue a verdadeira natureza das coisas? Bom, esse aqui foi mais um vídeo para vocês no canal. Lembrando, tá, que isso aqui é continuação do vídeo que saiu na segunda, então você tem que assistir os dois para você entender que houve, né, um discorrer da história. A gente falou um pouco sobre mitologia grega, sobre sumérios, sobre a descoberta das tábuas, a tradução, sobre os egípcios, enfim, é uma salada, literalmente. Eu espero que vocês tenham entendido. Para que a gente chegasse aqui em uma conclusão só. Que mentiram para nós, é isso. O vídeo inteiro são 20 horas de vídeo para você entender que mentiram para nós. E esse foi mais um vídeo aqui do canal, espero de verdade que você tenha gostado. Se você gosta desses conteúdos, por favor, compartilha com os teus amigos. Por quê? Porque segunda, quarta e sexta tem sempre vídeo aqui no canal. E se você está me acompanhando na página do Zuckerberg, na página Meta, ou o famoso Facebook, saiba que aqui a gente também tem vídeo, viu? Muitos vídeos. Então, compartilha esse vídeo, manda para os teus amigos, marca teus amigos e eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Beijos e até lá!